Vamos lá, pessoal, continuando. Nós vamos sair, pessoal, aqui de carga ou força elétrica e vamos para o campo elétrico. Se você analisar e você disser assim, não é fácil de interpretação, mas vamos tentar interpretar aqui da melhor forma. Quando a gente fala em campo elétrico, eu também vou estar falando de um vetor, tá certo? Que vai ter uma direção e ele também vai ter um sentido. Só que quando você fala nesse campo elétrico, você está falando agora não é mais na interação entre, por exemplo, essas duas cargas. Pela distância que elas se encontrariam, qual seria a força, a intensidade. Agora não estou mais falando nisso. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando mais na interação entre duas cargas. Agora eu estou falando na interação apenas de uma carga só. Qual é o campo elétrico? Ou seja, de acordo com a presença desse campo de uma carga, qual é o valor do campo elétrico dele? Entendeu? Agora é individual. É o valor da força que ela vai relacionar aqui nessa carga individual. E nós vamos tentar interpretar no campo elétrico primeiro as suas linhas, que é bem simples. Como assim simples? Pessoal, existem dois tipos de carga, a gente já viu. Ou tem a carga positiva ou tem a carga negativa, tá certo? Quando uma carga tiver o sinal positivo, agora nós vamos aqui simbolicamente usar o nome de uma carga não mais pontual, mas agora nós vamos usar um símbolo de uma carga de prova, tá certo? Uma carga de prova, pessoal, é uma carga que ela se encontra em qualquer uma dessas linhas desse ponto aqui, dessas cargas, ou dessa carga, isso, só que ela é tangente. O que é uma reta tangente lá na matemática? Geralmente uma reta tangente é sempre quem passa próximo, tá certo? Quem passa próximo. Então, vai atuar uma força sobre essa carga de prova e é isso que eu vou aprender a calcular aqui agora, o valor desse campo elétrico nessa carga de prova. O princípio básico aqui, não é tão complicado de interpretar. A ideia da representação das linhas de um campo elétrico. Como assim? Essa linha do campo elétrico. Quando você tiver uma carga positiva, essa carga positiva, pessoal, essa seta aqui é a força, certo? A interação do campo elétrico saindo dessa carga. Só que quando ela for positiva, ela vai fazer o que com a carga de prova? Ela vai afastar ela, tá certo? Ela vai ter o valor, ela vai sair setas dela afastando. Como assim afastando? Olha o direcionamentozinho aqui, tá certo? Ou seja, a interação dela vai de dentro para fora, tá certo? Vai de dentro para fora. Ou seja, ela repele, tá certo? Ela vai ter o valor aqui, a ideia aqui de repulsão, tá bom? Quando ela for positiva. E quando ela é negativa, o que é que ela faz com a carga de prova? Ela vai ter o contrário, negativo. Ela vai ter agora o poder de fazer essa interação de fora para dentro da carga, tá certo? Que faz todo sentido, porque na movimentação dos elétrons que a gente viu no outro capítulo, as cargas positivas elas vão atrás da negativa, né? Então isso significa dizer aqui também no campo elétrico que dá uma teoria muito parecida, né? Ou seja, a carga negativa é quem atrai, tranquilo? Então vamos lá, acabamos de ver que a positiva, a linha dela, as setas apontam para fora, quer dizer, ela vai afastar a carga de prova. E quando o campo elétrico tem um sinal, a carga tem um sinal negativo, ela vai atrair, né? Vai ter as setas delas vão apontar para dentro, ou seja, a interação dela é de fora para dentro, ela vai atrair a carga de prova.
E quando você olha esse desenho grandão aqui, ó, olha aqui, ó, se elas tiverem sinais opostos, pessoal, elas vão se atrair entre si, né? Olha só a interação aqui dessas linhas, ó, entrando para a carga, certo? Mas já essa daqui vai fazer o que, ó? Está saindo. Mas só que ela sai para quê, ó? Ela sai em direção à negativa, porque ela é atraída pelas cargas negativas, tá certo? Então, a interação de duas cargas com sinais opostos, o que é que elas vão fazer? O que é que vai acontecer no campo elétrico? Eles vão se atrair, tá certo? Como eles vão se atrair, quem é que vai atrás dessa interação? É a carga positiva, que é atraída pelo a carga negativa, tá certo? Ó, olha aqui esses outros desenhos, ó. Eu tenho aqui outro desenho, ó. Se essas cargas, ó, estão se afastando, olha aqui como é que eu poderia definir qual seria o sinal dessas cargas, se elas seriam positivas ou se ela seria negativa. Ó, a seta dela, ó, tá apontando para fora. Quando ela aponta para fora, essa carga tem que sinal positivo. E quando essa seta, quando essa carga aqui, pessoal, essa outra aqui, ó, também o sinalzinho dela aqui, ó, elas estão apontando para onde? Para fora. Então, essas duas cargas aqui, ó, seriam ambas positivas. Por isso que acontece, ó, a repulsão. Elas não vão se atrair, elas vão sofrer repulsão, tá certo? E se fosse duas cargas negativas, seria a mesma coisa, tá certo? Iam fazer a mesma coisa, só que a diferença é que